Gente, tudo bom? Eu tô aqui fazendo esse vídeo, né? Eu vou postar só nos status do WhatsApp, né? Porque assim, o YouTube, ele parou de uma forma que, né? Apesar dele entregar, né, para as pessoas de todo mundo, do mundo todo, aliás, é, enfim, eu não vejo sentido, né, de colocar esse vídeo no YouTube. Bom, mas do que eu vim falar, né, na verdade, assim, eu vim falar do, de um rapaz, né, que segundo ele não via mais sentido na vida dele, né, e em 2020 ele planejou uma viagem e 2021 ele concretizou ela, né, saindo de Floripa, certo? E aí não é que Kleber, né, não veja sentido em viajar de bicicleta. Não, não é isso. Né? Assim, eu vejo. É, mas também às vezes eu fico na dúvida, né? Pô, quando eu tô lá já no meio, assim, eu fico me perguntando agora. Né? Eu fico numa emoção, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, agora, peraí, o que eu tô fazendo aqui, né? É certo eu estar aqui, né? Eu estou realizando um sonho, né? Que há uns anos atrás eu também concretizei e até hoje eu continuo a pedalar, né? A fazer o que eu gosto, né? Tem gente que é assim, cara, vai meditar sobre duas rodas, né? É bom por causa disso, né? Pedalar é bom por causa disso, porque a gente medita, né? A gente fica ali pedalando e tal, né? Pensando, pô, o que eu tô fazendo aqui? É certo eu estar aqui, né? Podendo, sei lá, tá estudando ou então ganhando dinheiro, né? Porque assim, o sistema, como eu havia dito já, né? O sistema ele te impõe a trabalhar, certo? Esse sistema capitalista que a gente tem aqui no Brasil. E até fora dele, no mundo todo é assim, entendeu? Não, desde que os portugueses chegaram, é, eles, né, que, que veio o trabalho, né, dos escravos mesmo, ou então trabalho dos índios em troca de alguma coisa, né, enfim, né. Hoje em dia a gente troca por dinheiro, né, o nosso suor, né, mas ainda assim é o nosso suor que está ali, certo? Tipo assim, aí eu tava vendo o vídeo dele, né? E ele falando, pô, em determinado momento de 2024, 2023 eu parei. Porque eu já não via mais sentido de pedalar, né? Não via. Aí eu fiquei. Beleza, né? É ele, né? Eu não vou me comparar a ele, né? Pelo menos não por agora, né? Assim, e aí ele falou de Jesus, né, de Deus, algo do tipo, né, que ele parou numa cachoeira e aí foi lá no meio da cachoeira, rezou, orou, e ele viu que era aquilo que estava faltando para ele, né? Inclusive ele até se batizou, né, ano passado. Eu fico pensando assim, agora, né, realmente deu uma reflexão para mim, porque e se eu me batizar? Porque eu não sou batizado, certo?
E se eu me batizar, será que eu vou mudar de pensamento? Entendeu? Eu acho que não. Eu acho que não é bem por aí, né? Pelo menos eu tô achando assim, eu tô pensando, né? É, sei lá, quando eu não ver mais sentido em pedalar, eu paro, com certeza. Entendeu? Tem gente que é assim, cara. Não vê mais sentido em fazer algo e muda, né? O mundo é tão doido, cara, que as pessoas elas mudam de coisas, de hábitos. O que antes fazia sentido, agora não faz mais, né? Agora o porquê não faz mais? Só a pessoa sabe, entendeu? Como ele sabe. Porque pra ele morando lá em Floripa e tal, né? Não fez mais sentido pra ele. Tipo, talvez fosse gastos de dinheiro muito alto e quase ninguém contribuía, que é o meu caso, né? Assim, se não for minha mãe ajudar, né? Mas eu aprendi a me virar na estrada, entende? No Nordeste, olha, no Nordeste, ano passado, tá aí uma coisa que eu aprendi, a se virar, entendeu? A pedir muito, né? Tem gente que acha feio pedir. Ah, é feio, não sei o quê. Tem gente que critica mesmo. Eu não acho. Eu não acho feio. Cara, tu tá precisando de água. Imagina tu no meio da estrada, no meio de um deserto, sei lá, sabe? Olha, eu fiz uma viagem, cara, que assim foi Belém, Tailândia. Belém, Tailândia, cara. Assim, eu saí, claro, de Moju pra Tailândia. São aproximadamente 100 quilômetros, sem brincadeira nenhuma. De 90 a 100 quilômetros, sem quase nada pelo meio da estrada. Outro lugar, eu vou te exemplificar aqui. Outro lugar que não tem quase nada é Santarém, Rurópolis. Entendeu? Então é deserto, tipo, tem claro, tem Belterra, mas Belterra já é a última dos municípiozinhos pequenos antes de até uma outra cidade que é para esquerda, quando a gente está indo, né, para Rurópolis, vai dobrar para esquerda. Eu esqueci o nome dela agora, da cidade, mas eu estive nela também, né, porque eu tentei fazer Santarém Uruará, né, porém não consegui porque também foi um momento assim de desespero meu, né? De que eu cansei e ainda eram umas, sei lá, 2:30 da tarde para as 3. E aí eu resolvi voltar para Santarém, né? Ahn, é isso, cara. Tipo, né? Eu iria enfrentar com certeza lugares inóspitos, né? Que eu vi gente já fazendo em vídeos esse percurso, né? Que é lugar inóspito, então não tem, né, habitantes. Uma casa ou outra a cada, sei lá, 10 15 quilômetros, né, uma da outra. Não é a cada 5 quilômetros, quem me dera, né? Os interiores aqui do Pará é assim, né? Infelizmente, né? Mas é isso, cara. Tipo, é o propósito. Tem que ter um propósito. Quando tu tá fazendo algo, sabe? É, por exemplo, pedalar. Pedalar longas distâncias, né? Que é o meu caso. É o caso do Léo pedalando pelo mundo. É o caso da Iris e o Joey do Coragem na Bagagem. Entendeu?
Eles estão lá fazendo uma grana, cara. Eles estão lutando pela grana, aliás, né? Que são lá de é, uma cidade lá. Esqueci agora o nome, mas tem né, o nome da cidade lá. Então, cara, assim, falando de propósito, né? E sentido. Tem que haver isso. Porque caso não houver, cara, a pessoa vai desistir. Né? Vai desistir. Ela vai andar os primeiros, sei lá, digo assim, que ela vai andar com um entusiasmo, com uma energia boa ainda, né? Que todo começo é assim, eu comecei assim, entendeu? Hoje em dia não é que eu não veja sentido, tá? Novamente, né? Que eu não veja sentido, eu vejo sentido no que eu faço, entendeu? Que é pedalar longas distâncias, conhecer lugares, pessoas, trocar ideias, trocar conversas, né? Conhecer os lugares bonitos que eu conheci no Nordeste ano passado, né? Pessoas simples, né? Que nem a mim. Então, é, é, é isso, cara. Tipo, sabe? Vai ver que ele não encontrou um sentido assim de ele estar dizendo, pô, eu tô pedalando, e aí? Né? Então, eu encontrei um sentido aqui. Não, pior que ele não fez isso. Ele, infelizmente, né? Ele não encontrou assim, a ideia dele foi distorcida, assim, digamos assim, né? Houve um momento da viagem que ele falou assim: ah, em certo momento eu estava chegando em Tocantins já, atravessando e tal, Tocantins, e aí é, quando eu me deparo sem água, sem comida, e assim um lugar deserto, sem casas, sem pessoas, em um lugar perigoso, não sei o que, ele falou, né? Ele contou. Eu fiquei assim, caramba, mano. Imagino, né, o lugar que ele tenha passado assim, um sufocozinho, né? Um sufoco punk, né? Mas é assim, cara. Tipo, viagem de bicicleta é isso, cara. É passar por lugares inóspitos. Né? Que de carro é coisa de meia hora a uma hora no máximo, né? 40 minutos de carro, 50. Coisa rápida. Mas de bike, cara, tu tem que estar ciente que tu vais passar por lugares inóspitos, lugares que não tem ninguém para te apoiar, né? Lugares assim que tu vai ficar refletivo, cara, reflexivo, entende? O que eu tô fazendo aqui, entende? Era pra eu estar aqui ou em casa, na cidade, trabalhando, ganhando dinheiro, me sustentando, levando uma vida padrão, né? Mas enfim, cara, ele conheceu lugares bonitos, né? Eu tava vendo aqui no Instagram dele, Daniel Luiz, o nome dele, né? Manezinho viagem, algo do tipo assim, manezinho. Porque pra lá chamam, tipo um apelido, algo do tipo assim, né? Ele explicou uma vez em vídeo, né? Eu vi. E assim, cara, né? É isso, cara. Olha, eu tô querendo pro Iapoque. Já estou cientíssimo que vai ter lugares inóspitos. São 500 quilômetros, sabe? Não é 300, não é 220, né? E olha, o último pedal que eu fiz longo agora foi para Salinas. Lugares inóspitos, sabe? Cidades parecem fantasmas assim, sabe? Que eu não tinha para quem pedir água e, né? Então,
assim, conscientizar. Essa é a palavra. A consciência tem que existir. Tem que ficar ciente que vai passar por lugares inóspitos, entendeu? Não é sair, meu Deus, eu vou sair, aí aqui a 5, 6 quilômetros já vai ter uma casa para me dar água, comida. Não, não pode pensar assim. Se pensar assim já era, pô. Nem sai da cidade. Antes não sair. Porque não vai valer a pena, entendeu? Tu vai ficar com esse pensamento de que de que quase na esquina da tua casa, a 6 quilômetros, a 5, vai ter alguém para te dar comida e água. Então, assim, é um pensamento refém de que, meu Deus, tudo vai ser mil maravilhas. Não, não é isso, entendeu? Por quê? Porque viajar de bicicleta é isso. É a dura realidade, pô. Sabe? A pessoa tem que se preparar fisicamente. A pessoa tem que se preparar psicologicamente. Essa é a verdade. Se ela não se preparar assim, já era, cara. Ela vai sofrer. Quando chegar a hora do bora ver, não sei o que, cara, vai sofrer, bicho. Me sinto muito a dizer, mas é a verdade, pô. Eu trabalho com verdade. Eu já falei isso aqui, sabe? E aí é isso, entendeu? Eu trabalho com verdade. Eu não trabalho com negócio de mentira, não, iludindo as pessoas, dizendo, olha, quando eu tô saindo de bicicleta aqui pra tu viajar, a 5 quilômetros já vai ter uma casa. Não, eu digo, amigo, é o seguinte, tu queres, né, ir de bicicleta de uma cidade para outra, a, digamos, 220 quilômetros a 300, né? Cara, tu vai passar por lugares inóspitos, lugares onde não tem ninguém. Então, te prepara psicologicamente primeiro, porque fica pensando assim, égua, cara, eu vou passar por lugares inóspitos, não vai ter ninguém para me socorrer, ou para me dar água, ou para me dar comida, entendeu? É isso, pô. Vai ver que ele não pensou assim, sabe? Ele só pensou nas flores, como diria o outro. E a vida não é flores, infelizmente, né, gente? Tá bom, gente? Então, foi essa a conversa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, entendido, né? Que a vida não é flores, o caminho não é flores. Tudo é trabalhoso, difícil, passar por um deserto, mas tu tem que continuar, bicho. Porque se eu não continuasse, imagina, eu não continuasse lá no que eu fui para Salinas, né? 220 km. Imagina eu não continuasse a pedalar. O que ia acontecer? Eu ia querer desistir. Eu ia dizer, não, pô, isso aqui não é pra mim, isso aqui é loucura. Entendeu? Mas não, pô. Eu já fui pro Maranhão, eu já fui pro Nordeste, eu enfrentei as mesmas coisas, precariedade, estradas que não tinha ninguém, ou tinha uma casa e a outra a 10, 15 quilômetros, sabe, da onde eu tava. Então é isso, pô. Entendeu? Tá bom, gente? Então valeu aí por esse bate-papo, né? Bom bate-papo que ele tem a sua resiliência, né? Que ele tem como propósito fazer a pessoa pensar antes de, né, meter a cara numa estrada de verdade, entendeu? E é isso, tá bom? O resto é preparação de equipamentos, barraca, um fogareiro, se a pessoa for cozinhar no meio da estrada. Assim, eu acho um peso, né, meio que desnecessário, mas, né, pode salvar e muito, né?
pedal de longa distância, vai que a pessoa não encontra, né? Como eu tô acabando de dizer, um lugar para comer, um lugar para tomar água, né? Até a pessoa chegar no lugar, né? Sabe lá o que acontece, né? Tá bom, gente? Então é isso, esse foi o bate-papo aí. Valeu!